Bom dia, mais um dia do desafio, um dia abençoado para todas nós. Eu creio que o Senhor já preparou esse dia, preparou o caminho, o Senhor já mandou os anjos irem à nossa frente. Vai ser um dia muito especial. Eu sei que o Senhor tem tratado com cada uma de vocês, tem moído cada uma de vocês, tem restaurado. Muitas de vocês estão sofrendo ataques, não é uma, não é duas, são vários relatos no meu direct de vocês sofrendo ataques e opressão, principalmente à noite, na hora de dormir. E ontem, eu até estava falando com uma de vocês, uma das meninas que está participando do desafio, que é a daqui, e ela pediu oração. Então, assim, antes de eu passar para a Rafa, eu vou falar rapidinho para vocês o seguinte. Oração, a gente pedir oração para outra pessoa é maravilhoso, sempre é bom, gente, pedir oração. Oração nunca é demais. Chega de oração. Não tem um teto. Nunca é demais. É sempre bom. Só que a gente precisa entender o seguinte: ninguém tem mais autoridade sobre você e sobre a sua casa do que você mesmo. Por quê? Porque existe uma coisa no reino dos céus que se chama hierarquia. Hierarquia é aquele que veio antes, tem mais força, mais poder e mais autoridade do que aquele que veio depois. Então, dentro da tua casa, quem que veio antes? Você. Então, você tem total autoridade e mais do que eu. Tipo, se eu chegar na sua casa para fazer isso, eu tenho menos autoridade do que se você fizer. Então, quando você chega na sua casa, você precisa começar a mandar os demônios embora. Você precisa pisar no chão diferente, precisa pisar com autoridade. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você porque maior é aquele que está comigo. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sou filha do Todo-Poderoso, do dono dos céus e da terra. Foi Ele que te mandou para os infernos. E eu sou filha dele. E quem me protege é Ele. Quem me protege são os anjos do Senhor. Então eu não tenho medo. Eu não temo, porque a palavra fala temer somente ao Senhor. Então, se você está temendo o inimigo, você está idolatrando ele. Você está dando um poder, uma força e uma autoridade que ele não tem. E aí é como se ele olhasse e falasse assim: tá vendo, Deus? Ela tem medo de mim. Diz que é tua filha, diz que te ama, mas ela tem medo de mim. Então tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, gente, que é quem frequenta a igreja, ou se tem uma amiga, você pegar um óleo ungido na igreja. Você pega esse óleo, você vai na sua casa, abre as portas, as janelas, e você começa a ungir as portas, todas as entradas, as portas, janelas, unge a cama que você dorme, a cama dos seus filhos, o travesseiro dele, a roupa. Unge a mochila de ir para a escola, unge o carro, unge toda a sua casa. E tá mudo, gente? A Jaque falou que tá mudo. Tá mudo? Alguém me fala aí se tá mudo aí também. Pra mim não, então é a sua internet, tá? E aí você vai ungindo todos os cantos da sua casa e você vai repreendendo. Você vai pisar no chão com autoridade. Fica em pé, bate o pé no chão e fala: eu cheguei, essa casa é minha. Eu estou te dando uma ordem. Sai daqui agora. Sai daqui, sai do meu quarto. Você não tem autorização para ficar na minha casa. Você vai expulsar. Eu te mando embora. Você não tem permissão para tocar na minha família. Unge teus filhos, teu marido. O meu marido não tem como eu ungir ele porque ele não acredita. Unge o travesseiro que ele dorme. Unge as roupas dele. E aí você vai expulsar. Sai daqui agora. Eu estou dando uma ordem para você. Você vai... E aí, Salmo 91 é muito bom. Você vai orar em cada cômodo da sua casa o Salmo 91.
e vai mandar embora. Sai daqui, demônio. Sai daqui, diabo. Ó, vaza. O teu tempo aqui dentro acabou. Até aqui eu estava aqui quietinha no cantinho e você me oprimindo e eu, ai que medo, ai que medo, ai que medo. Mas agora eu me levantei. Agora eu estou de pé. E estando de pé eu estou te dando uma ordem. Sai daqui que você não tem permissão. E aí você vai fazer isso. Depois que você expulsar, você vai selar a sua casa. Você vai passar pela sua casa, Senhor, sela essa casa. Blinda essa casa. Blinda o teto, as paredes, o chão. Senhor, traz teus anjos para esse lugar. Espírito Santo, eu te convido a morar aqui. Senhor, eu santifico a minha casa. Eu santifico o meu quarto, a minha cozinha. Eu santifico todo esse ambiente e eu entrego a Ti. Vem morar aqui. Senhor, traz teus anjos, acampa seus anjos ao derredor, dentro e fora desse lugar. E aí você sela a sua casa. Mas não é para você fazer isso. Ah, eu fiz uma vez, nunca mais eu fiz. Não. Gente, é uma guerra. Nós estamos em uma guerra, é uma batalha. Significa que você faz isso hoje. Aí amanhã você vai dormir, você se sente angustiada, uma angústia que não tem explicação, pensamentos ruins, medo. Isso se chama retaliação, isso se chama opressão. É porque você está se levantando e o diabo está assim, não posso deixar ela se levantar. Eu não posso deixar ela saber que ela tem autoridade sobre mim. Que se ela falar, sai daqui em nome de Jesus, eu vou ter que sair. Então eu preciso oprimir. Aí ele traz um monte e começa a colocar medo em você. E aí você não dorme. Você fica com tanto medo que você cobre a cabeça. Eu tô falando isso porque não é só uma, é mais de uma. Falando, Chau, eu senti tanto medo que eu cobri a cabeça. Eu não consegui dormir, eu tive pesadelo a noite inteira, eu não tô tendo paz. Senhor, eu repreendo toda a retaliação, toda a opressão. Sai em nome de Jesus. Eu vou me levantar. Você não tem mais poder sobre mim. E aí você vai. Você fez hoje. Aí quando você fez, você deitou na cama e você dormiu lindamente. Só que aí, amanhã, aí no outro dia, você foi dormir e você começou a se sentir oprimida. Aí você não dormiu direito. Levanta, pega o óleo, unge o topo da sua cabeça. Tô ensinando a Rafa, igual ela falou ontem com a Karina. Unge o topo da sua cabeça, Senhor, eu te entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Santifica, purifica, protege. Eu declaro que eu temo somente a Ti. Senhor, eu não estou conseguindo dormir, eu estou sentindo medo, porque o inimigo está aqui me oprimindo. E tem que falar, porque o diabo não escuta nossos pensamentos. Então você tem que falar. Nem que você fale baixinho. E aí você fala, Senhor, traz um anjo com uma espada de fogo aqui agora, por favor. E mata todos os demônios que estão aqui. E deixa eu dormir em paz. Me dê um sono restaurador, me tranquiliza, me acalma, me fortalece. Aí você faz isso num dia. Aí quando você passa uma semana linda, maravilhosa, sua casa tá assim, ó. Como a Rafa fala, em paz. Aí de repente no outro dia o que acontece? Opressão de novo. Aí você pega o óleo, levanta, sai daqui, demônio, santifica a tua casa. É uma batalha. Sabe por quê? Ele não tem autorização para vir, nem para ficar, nem para entrar, nem para nada. Só que às vezes acontece algumas coisas na nossa vida e a gente vai dando legalidade para ele. É quando vê ele tá dentro de novo. Aí você expulsa de novo. Entendeu? Então é isso que eu queria falar para vocês, porque não é só uma, é mais de uma. Se você tá vivendo isso, você precisa se levantar da forma certa. A nossa guerra não é contra pessoas. Porque tem gente aqui também que tá achando, eu tô sendo atacada. Não discute. Quem convence o homem é o Senhor, não somos nós. O diabo, ele usa da própria palavra para distorcer a palavra. Ele usa de um próprio pregador que tá lá no púlpito, que tá lá no altar, que tá... e usa a boca dele para distorcer aquilo que está escrito. Então, leia o que está escrito para você não ser enganado. Ah, mas a fulana Esquece a fulana. A fulana está sendo só um instrumento do diabo para te atacar. Porque a fulana está com tempo.
Porque se ela tivesse sem tempo, ela estava cuidando da vida dela e não da tua. Se ela tivesse sem tempo, ela não estava preocupada com que religião você está seguindo, o que você está fazendo, como que está a sua vida, o que você acredita, o que você não acredita. Ela estava cuidando da vida dela. Porque a pessoa ocupada não tem tempo. Eu não tenho tempo, gente. Vocês mandam mensagem para mim, às vezes eu leio a mensagem, não é por falta de educação, eu leio. E aí, quando vê eu tenho um monte de coisa para fazer, eu já vou fazer outra coisa. E aí eu esqueço de responder. Aí eu respondo uma semana depois. É porque é muita mensagem, é muita coisa. E aí não dá para responder tudo. Eu tô aqui de férias, eu tô de férias e não tô de férias. Eu não tô respondendo no WhatsApp. Eu tô lendo tudo, mas não tô respondendo. Eu vou responder um dia, uma hora vai chegar, mas eu tô lendo. Então eu estou vendo o que vocês estão passando. Então não se preocupa com a pessoa, não se preocupa. A nossa guerra é contra principados e potestades. Se levanta. Não é se levantar no mundo físico com arrogância, é se levantar no mundo espiritual. Aqui você não fica mais. Aí ele não tá na tua casa, ele usa uma pessoa do teu trabalho para te atacar. Aí você, não, eu já sei. Eu já sei quem é. Não vou perder meu tempo. Não, você não vai tirar minha paz. Vocês estão entendendo? É isso que eu queria falar com vocês, tá? Então eu vou passar a palavra para Rafa. Ela vai ministrar o tempo que o Senhor colocar no coração dela, a passagem que o Senhor colocar no coração dela, aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Ela é livre aqui, ela é livre no Senhor para falar aquilo que o Senhor colocar, tá bom? Beijo para vocês, ela que vai encerrar depois. Não sei se ela vai fazer a oração agora no começo ou no final, mas aí ela vai encerrar. E amanhã é sábado, né? Não, sábado e domingo a live é às 8, tá? Só para reforçar. Então, todo final de semana, a live vai ser às 8 da manhã, tá bom? Beijo pra vocês. Pode ir. Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, o Senhor nos colocou de pé mais um dia, nos tem sustentado no propósito. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe da nossa correria, sabe de todas as nossas tarefas. Ontem, quando eu desci, que eu tive aquela visão espiritual, eu falei, vou entrar na live, mas aí eu tô pertinho aqui da Chau, eu desci a escada, fiquei sentada ali assistindo, ela vem aqui. Aí eu falei, o Senhor, bom dia. Eu falei, o Senhor, Ele sabe trabalhar com perfeição. Às vezes a gente não compreende, mas tudo se encaixa, né? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quem é levado pelo Espírito não sabe aonde vai. Então é o Senhor mesmo quem nos conduz. Eu quero compartilhar um pouco com vocês do meu testemunho de conversão. A minha história é bem... Eu vou contar rápido, assim, para vocês entenderem com relação às coisas espirituais. Eu sou de Manaus, minha mãe é de Manaus, o meu pai era um bagunceiro, mulherengo, e aí ele conheceu minha mãe no Amazonas e tal, aí eu vim pra São Paulo, fui morar em Guarulhos. Na verdade eu vim não, né? Eu fui gerada aqui em São Paulo e eu morava em um sítio lá em Guarulhos e era terrível, gente. Era um sítio mal assombrado, meu pai bebia, as coisas eram bem feias assim. E eu passei muita tortura psicológica, física, e eu sofri demais. A minha madrasta, quando meu pai era casado, olha como uma loucura, meu pai era casado, já tinha 3 filhos, judiava muito da primeira esposa, aí saiu pelo Brasil e foi passear e foi conhecendo mulheres e foi fazendo filhos. E aí ele trouxe minha mãe para morar com meu pai, com ele, né? E aí ele pôs a outra esposa para fora. E a minha mãe já tinha duas crianças, dois pequenos, um de 1 e pouquinho, outro de 2 e pouquinho. E meu pai batia nas crianças e a coisa era feia. Se eu for falar do meu pai, gente, vocês vão falar, meu, de onde você arruma alegria? E desde então, meu pai não me quis, meu pai me deu, meu avô foi me buscar na casa de uma mulher. Logo em seguida, minha mãe já desapareceu da cena e meu pai
ficou com a minha madrasta, que tinha 14 anos na época. Meu pai já tinha 39. Olha que história triste, né, gente? E é triste mesmo, porque você fala, nossa, se eu vou contar. Eu já falei pra Chau que se eu for no psicólogo, o psicólogo chora. Aí, mas glória a Deus, né? Aí minha madrasta logo ficou grávida, eu era pequena. E a mãe da minha madrasta mexia com feitiçaria. Então foi o que ela aprendeu. E minha madrasta com 15 anos virou alcoólatra. Começou já com 15 anos. E ela fazia os trabalhos e manifestava. E eu via aquilo, que eu via que tinha algo estranho. E a maneira com que ela ria, com que se vestia. E eu ficava conversando com as entidades. Imagina eu criança, 5 anos, sem mãe, sem um pai para proteger, um maluco, psicopata. Meu pai é psicopata, narcisista, psicopata, louco. Bonzinho pros de fora, sabe? Quem conhece. Ah, mas tá difamando o seu pai. Não, tô falando a verdade, essa é a verdade. Um comportamento malvado mesmo. Aí minha madrasta, uma das vezes que meu pai foi viajar para reconhecer o meu irmão lá em Pernambuco, minha madrasta manifestou, pôs uma faca no meu pescoço. Gente, eu já passei vários terrores, assim, de mundo espiritual. Aí, beleza, fui para Amazonas, também foi muito difícil lá, morei em casa de palafitas. Eu fui uma criança jogada, pra lá, pra cá, não te quero, você não tem mãe, seu pai não gosta. Eu sofri demais. Seu pai não gosta de você, sua mãe não te quer. E eu me via em cada hora eu tava num lugar. Ah, hoje isso te dói? Eu olho e falo, gente, são as marcas que a gente carrega para testemunhar como Deus cuida da gente. Hoje eu tenho 37 anos e posso falar para vocês que o Senhor cuidou de mim. E eu não vim aqui para falar bonito. Eu não vim aqui para me engrandecer. Eu não vim aqui para fazer vocês chorarem. Se vocês quiserem chorar, vocês chorem. Eu vim aqui porque para dar glória ao Senhor. E aí, com 8 anos eu vim embora. Eu morei em um prostíbulo em Manaus. Minha mãe era garota de programa. E o Senhor me livrou de várias as coisas, sabe, gente? Agora eu preciso nem de um lenço, sabe? De um lençol pra sua. Não, pera, com licença. Eu morei nos lugares, assim, de muito perigo. E o Senhor o tempo todo me guardou. Aí eu vim pra São Paulo, né? Minha mãe me deu pro meu pai mais uma vez. Aí eu vim pra São Paulo. Primeira vez que minha mãe me mandou pro Amazonas, eu tinha 5 anos. E eu morava nesse sítio, passava uns terrores, via meu pai batendo na minha madrasta. O negócio não era batendo, não, era espancando mesmo. Eu via o meu pai conversando com um homem gigante, de chapéu gigante, de bota gigante, que sentava no sofá, assim. Ele conversava com umas entidades, assim, horríveis, e eu via que era demônio mesmo. E aí, quando eu chorava de medo, ele me jogava num quarto escuro, e eu ficava 2, 3 dias lá, sem comer, sem beber, e não podia chorar. Pra você ter noção, assim, voltando lá no quarto do sítio, era tão assustador que a tampa do banheiro, de onde escova o dente, batia sozinha, eu ficava batendo, e as bruxas voando. Eu via... Todo mundo tinha medo daquele quarto, e era lá que ele me jogava. Aí minha mãe vinha de vez em quando me visitar. Eu tinha uma esperança de ter uma mãe, sabe? Quando ela aparecia lá, porque ela ficou morando em São Paulo ainda, antes de ir para Amazonas, né? Ficou morando em São Paulo e aí ela ganhava vida fazendo né? Tava escrava do diabo mesmo. E aí, quando ela aparecia, de vez em quando ela me prometia que eu ia ficar com ela. E uma vez ela me sequestrou. Quando minha mãe me sequestrou, eu lembro que eu era tão pequena e eu tava dentro de um caminhão, fugindo mesmo do meu pai, porque meu pai é louco, até hoje. Fugindo de caminhão. E aí, quando eu achei que ela ia ficar comigo, ela me colocou como se fosse num abrigo. E desapareceu. Mais uma vez eu fui abandonada
num abrigo, lá onde tinha muitas crianças. As crianças choravam, a mulher batia na gente, olha. E eu ficava no portão assim, ó. A minha mãe já vem, a minha mãe já vem. E passava o tempo e nada da minha mãe chegar. E lá eu fiquei, acredito eu, uns 2 meses, assim, com a compreensão que eu tenho hoje. Aí minha mãe, com o tempo, me pegou e me levou pra morar aonde? Eu tô lá agora, eu sou muito maluca, né? Mas eu tô em São Paulo ainda. Aí eu morei na Liberdade. Quando eu morei lá no bairro da Liberdade, a gente morou clandestino em um prédio. E esse prédio era lá onde eu morei, subia a escada da manutenção, tinha um quartinho lá em cima, e lá as meninas da vida moravam lá. Só que elas não moravam, né? Elas iam lá, tomavam banho e desapareciam. E eu ficava lá. Minha mãe desaparecia também. E eu ficava lá. Aí eu precisava comer. E para eu comer, eu escolhia um apartamento. Batia pau. As pessoas achavam até que eu era uma assombração. Porque eu tinha medo de meu pai me descobrir onde eu tava. Eu tinha medo de ficar mais uma... eu tinha medo de ficar longe da minha mãe de novo. Então eu batia palma no apartamento, pedia comida, comia e desaparecia. Então no prédio as pessoas comentavam, nossa, meu Deus, quem que é? A criança vem e desaparece. E assim era. Até que eu conheci uma moça chamada Diana nesse prédio e eu ganhei confiança de falar para ela o que me acontecia. E ela me deu abrigo. E dentro da casa dela tinha um altar de feitiçaria. Sei lá, devia ter uns 3 metros assim, de largura, um altar de várias imagens. Só que eu olhava e falava, não, é do bem, porque ela me dá comida, ela me dá colo, ela me ajuda a tomar banho. Aí eu falava, ó, minha mãe chega, ela dorme, ela sai e ela demora pra vir. Então quando eu pensar que ela já tá vindo, aí eu subo. E eu subia na escadinha de manutenção, assim, gente, ó. E lá eu ficava, e essa moça, ela deve ter me apresentado, me consagrado, várias coisas. E eu comia, porque, né, nós hoje, com compreensão, consagramos a nossa vida ao Senhor. Mas quem está no engano, consagra a deuses. E lá eu participei. Pois bem, um belo dia minha mãe chegou e falou, vamos ali comigo. Eu falei, aonde? Aí ela ali, a gente vai passear. E eu me vi no aeroporto e ela me mandou para o Amazonas sozinha. Ainda com 5 para 6 anos. E eu entrei no aeroporto e a aeromoça me acompanhou e eu fui parar lá no Amazonas. Quando eu cheguei lá, olha, vou até pular essa parte que eu não quero ficar chorando. E fiquei naquela loucura, e como eu já falei, Deus me livrando. E Deus me livrando, e maldade. Eu morava num bairro que gente esfaqueada era tipo, bom dia, era só você abrir a porta do barraco que já tinham caído. Então assim, pra você comer, as meninas tinham que se prostituir, coisa de terror, gente. Era água com farinha para dormir ou fazer outra coisa. E Deus não deixou eu fazer outra coisa. E aí era assim, comer ovo era só final de semana. Eu já passei, gente, sufoco de sufoco. Morei naquelas casas de palafita, assim, saneamento básico. Num bairro só de cheira-cola, assim. Os caras cheiravam cola que eles usavam um pacote. Era um saco mesmo, era um saco dentro da cabeça, assim. Eles andavam, assim, tipo zumbi mesmo. O que eu tenho de visão espiritual hoje eu vi ao vivo. E aí minha mãe achou meu pai e me mandou eu de volta. Quando eu cheguei aqui, gente, foi pior do que estar no Amazonas. Porque eu vim pra cá e eu fiquei muito doente porque eu dormia no chão, gente. Eu já dormi no chão. Dormia no chão porque eu não tinha cama. E lá é muito quente no Amazonas. E quando eu vim pra cá, eu vim em julho. E a minha madrasta, a boadrasta, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida dela, mulher de valor. A primeira esposa dele me acolheu, me ajudou, comprou a passagem para eu me trazer de volta. E eu tinha 7 anos. E eu vim para o aeroporto, falei, nossa, que chique. Aí cheguei na casa dela, falei, nossa, tem fruta. Nossa, aqui é lindo, aqui é de rico. Meu Deus, eu achei que eu ia morar lá. Minhas irmãs, meus irmãos lá, falei, nossa, eu vim do inferno pro céu. Era só ilusão. Quando eu cheguei lá, 2 dias depois eu me vi dentro do ônibus da litorânea, vindo para Ubatuba. Fui morar lá no Periquiaçu, no Castelo de Grayskull. E quando eu cheguei, fiquei doente.
E eu com falta de ar, pneumonia, bronquite, todos os ites, sinusite, piolite, tudo eu tive, gente. E eu ficava dentro de um quartinho, outro quartinho mal assombrado. A maldição. Outro quartinho mal assombrado de bagunça. Era um beliche cheio de roupa em cima e embaixo, porque o Satanás ele anda na bagunça mesmo. E lá eu ficava deitada e se eu tossia, ele me batia. Eu lembro que eu tinha um dente, eu era criança, a gente ficava vindo, nossa, olha, isso ainda me dói. Isso ainda me dói. Porque eu tinha um dente ruim. Eu já sofri demais, gente. Eu era criança e eu tinha um dente ruim porque eu tinha saneamento básico. Eu morava, dormia no chão, não tinha o que comer. E aí, eu lembro que quando eu chorei, eu já tava com falta de ar. E eu chorei, mas eu chorei porque o meu dente doeu demais. E o meu pai me bateu. E essa face aqui, ó, desapareceu, gente. Meu olho desapareceu. Porque ele bateu em mim como se bate em adulto. E o meu rosto, ele quase arrancou meu dente. Uma porrada, assim, ó. E aí ele me trancou e passou o cadeado lá pra eu não sair, porque os amigos dele não podiam me ver daquele jeito. E meu rosto ficou preto, assim. Eu lembro que a violência foi tão grande que só esse olho aparecia só um pouco. O resto, assim, ó, emendou o meu rosto. E a minha madrasta apanhava. E os meus irmãos eram pequenos, eles apanhavam, mas eles eram espancados. Aí eu fui estudar lá no Dionísio, lá no Periquiaçu. E eu ia com a roupa que tinha, com a roupa de adulto, com o sapato grande. E meu pai tinha condição, sabe, gente? Meu pai é inteligente. Meu pai, ele tinha condição, mas Satanás sempre agiu na vida dele de uma maneira que ele destruiu todas as pessoas que passaram perto dele, que conheceram ele, tem alguma marca de ferida causada mesmo na alma, no corpo, no espírito. Eu não, graças a Deus, porque o Senhor, hoje eu choro de falar, meu Deus, o Senhor me trouxe aqui para fazer uma retrospectiva, para lembrar de onde foi que eu vim. E nisso eu fiquei sem ver a minha mãe. Eu fiquei 16 anos sem saber onde estava a minha mãe. 16 anos sem a mãe, sem saber. Na esperança de um dia poder estar com a minha mãe, de poder ter amor, de poder ter carinho. Porque meu pai, só Deus. E aí eu passei muitas situações assim tristes na minha vida. Eu lembro que uma vez teve um desfile, até eu conto de uma maneira engraçada. Teve um desfile. Aí Jesus já estava me trabalhando, gente, para que eu chegasse aqui e pudesse fazer vocês darem risada. Teve um desfile lá na escola das crianças e tal, e eu me candidatei. Ai, tipinho, né? Eu vou desfilar também, né? Quem que é da segunda série? Eu falei, eu. É divertido, eu vou. Só que daí eu achei que eu não tinha uma compreensão de que era um desfile, né? Aí eu não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada. Fui no quartinho da bagunça, peguei lá um sapato maior que o meu pé, uma meia larga, uma saia de cigano, uma blusa toda manchada de couro. Pus numa sacolinha do supermercado Paulino. Pra quem vai no Perequê, pra quem é no Periquiaçu. E assim eu fui com a minha sacolinha igual o Chaves, assim. Cheguei lá, vi as mães penteando o cabelo, cada criança com a sua mãe. Pondo sapatilha, falando, sapatilha, e tem meia calça, falando, gente. Aí eu fui lá no cantinho, eu me arrumei. Eu lembro que quando... E nenhum professor me orientou não, senão eu não tinha ido, né? Mas eu tinha que ir. Quando eu subi no palco, Rafaela Amazônia, segunda série, segundo ano, que eu subi no palco, mas foi uma vaia. Porque quando a galera me viu daquele jeito, eu falei, duas ou uma, eu choro, eu dou risada, eu vou fazer esse povo dar risada. Aí fui andando com aquela meia larga, sabe meia larga na canela? Que cai a meia, depois assim, a meia cai, feia, catifunda. Aí eu fui lá, voltei, fiz o povo dar risada, a galera vaiou, mas depois aplaudiu, eu falei, nossa gente, eu sou artista, né? Aí fui, a professora, por que você fez isso? Eu falei, eu não posso contar. Como que eu vou contar isso pra você? Pra meu pai me bater? Eu não posso contar o que eu passo. Não, a gente vai chamar ele. Eu falei, não chama. Você tem noção, gente? Eu tinha tanto medo do meu pai que eu virei uma profissional de falsificar assinatura.
Porque eu tinha pavor que ele fosse lá, Deus me livre. Enfim, voltando, né? Voltando, tirando a parte engraçada. Não foi tão engraçado na hora, né? Aí eu vejo o pessoal hoje, cada um sofre de um jeito. Eu fico falando, gente, cada um tem um sentimento, cada um tem um peso, cada um tem uma dor. Mas eu falo, gente, vamos, levanta daí, gente. Sai desse lugar, vamos embora, porque Deus tem vida pra nós. Aí foi todo esse sofrimento e mais um pouco. Aí, beleza, tal. Quando eu tinha 15 anos, fui morar em São Paulo, fui jogar futebol. E fiquei lá, nem voltei. Aí fiquei 1 ano lá também. Foi difícil, mas eu aprendi a fazer recreação. Eu trabalhei em um buffet. Essa primeira esposa do meu pai me acolheu, me instruiu. Ela era muito rígida, sofrida, amargurada, rancorosa. Tipo, humilhava a gente, sabe? Eu montava as lancheiras dela. Ela tinha uma escola de educação infantil. Eu montava as lancheiras. Ela jogava no chão e falava: burra! Monta direito, que fulano de tal não senta do lado de tal, sua lerda. Mas eu aprendi. Não morri, não, aprendi. Agora você vai fazer isso que eu tô mandando. Essa casa é minha, esse lugar é meu. Você não tem nada aqui. Anda. Mas ainda assim, ainda foi a melhor pessoa na minha vida. No processo. Eu tirei carteira de trabalho, eu estudei lá, fiz o 2º colegial. Eu sei que eu sofria tanto, gente, tanto, em todas as áreas, assim, que eu voltei, fiquei 1 ano em São Paulo e voltei. Quando eu voltei, o meu pai, ele se incomodava porque eu tava trabalhava no Palace Hotel, aí eu era turista. Se eu andava com homem, eu era da vida. Se eu andava com mulher, eu era lésbica. Se eu andava sozinha, ninguém gostava de mim. Nada tava bom. Ele cortou o chuveiro, eu tomava banho de água fria, porque ele se incomodou. O cão batia nos meus irmãos, amaldiçoava meus irmãos, seu burro, seu lerdo. Meu pai batia tanto em um irmão meu, que ele jogava dentro de um caminhão de câmera fria, trancava, abafava, quando desmaiava ele arrancava de lá, punha para respirar, prendia na corrente de cachorro, não deixava comer, quem desse comida para ele, ele batia. A minha madrasta, ele cortou o tampo da cabeça dela com a faca, gente. Vocês não tem... sangue no azulejo. O cão, sabe o cão? O cão agia na vida do meu pai. E aí, eu saí de casa. Aí fui morar 5 anos em um galpão. Que meu amigo, que é o Jesus, eu não sei se ele tá na live, mas ele me acolheu, sabe? E aí eu não tinha pra onde ir. Eu morei lá, nesse galpão, 5 anos. Sem mãe, sem pai. Meu pai foi embora da cidade. E eu fiquei lá, só eu e Deus. Que Deus estava lá, mas eu só vi os demônios. Porque eu sempre tive visão espiritual. Eu sabia que tinha coisa ruim, aquela opressão, cheiro, barulho, andando na casa. E eu sofri demais, gente. Lá nesse galpão também. E Satanás sempre querendo ceifar minha vida. Sempre. Minha madrasta na época falava assim, pra gente não apanhar hoje, leva lá na encruzilhada pra mim. Leva lá. Você vai colocar o cigarro de cabeça pra baixo. Ou eu levava o cigarro na encruzilhada, porque eu era criança. Que eu voltei lá na minha infância. E quando eu colocava na encruzilhada, o cigarro fazia assim, ó. Ficava só o filtro e caía. Leva pra mim esse trabalho lá. Eu falava, meu Deus do céu, mas é pra quê? É pra gente não apanhar do seu pai. E eu levava. Faz isso pra mim. A gente vai no centro. Eu falava, tem comida? Tem. E eu fui no centro de Macumba. Eu participei. Lá, eu era criança, gente. Eu não sei levar a criança. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Criança vai onde criança vai. E lá eu participei. E ali o inimigo arrumou mais legalidade para agir na minha vida. Aí essa maldição familiar foi se repetindo. Vieram outras gerações. Os meus irmãos foram passando as mesmas coisas que eu. Meu pai foi embora da cidade, eu fiquei, morei nesse galpão. Aí Deus me apresentou o Edgley. E quando eu conheci o Edgley, eu falava, eu posso ser a melhor amiga que você quiser. Eu sou uma boa amiga, eu sou fiel, eu falo o que eu penso, eu compro as causas,
Mas eu nem sei por que eu tô falando com você. Eu queria dar uns beijos nele, essa que é verdade, tô falando aqui pra mulher, né? Eu achei ele bem gaio. E ele era surfista profissional, né? Você imagina. Só que ele só ficava, Deus, Deus, Deus. Eu falava, ai, Deus, o que eu falo de Deus, gente? Menino, isso é padre agora? O que é esse menino? É pastor? O que ele é? Só fala de Deus. E ele ministrava Deus na minha vida, Deus na minha vida. Eu falava, Jesus, só fala de Deus. Quanta criatividade. Você quer dar... Manda o seu gato pra mim. Tá vendo ali? Tá com o ciático doendo. É prova também, gente. Pensa que é fácil. Tá com o ciático doendo. E amanhã tem que estar lá na recreação. Deus ajuda. Mostra o seu gato pra mim. Vem cá, Guilherme. Esse aqui é meu gato. Chega aqui do ladinho da sua gata. Fala, bom dia. Bom dia. Esse homem do Senhor, gente, na minha vida. Ai, Jesus. E aí eu conheci ele, falava só de Deus. Aí eu fui na Ágape. Eu odiei na Ágape, odiei. Eu falava, meu Deus, eu detesto ir na igreja. Porque eu cheguei lá na igreja, a galera me distratou, não entendi, foi nada. Eu já tenho uma bolsa cheia de remédio aqui para dor. Mas a gente ora e passa, é muito louco, a gente ora e passa. A gente toma um remedinho. Só para começar, daqui a pouco a linha, a oração vai. Eu ia na igreja, eu falava, gente, eu detesto vir aqui. O pessoal me desfazia de mim. Ele cuidava de um grupo de jovens e a galera desfazia de mim. Eu falava, gente, eu lá fora já sofro. Eu venho na igreja, eu sofro. Eu não vou vir mais na igreja, não. Vou vir mais, não. Aí a gente pegou um tempão para trabalhar e a gente trabalhando. Aí a recreação, fiz faculdade e tal. E aí a gente ficou nessa pegada, a família do Edgley. Quem tiver online, é verdade que eu tô falando, eu sofri perseguição por mais uns... Hoje a Alicia nasceu, mas uns 11 anos. A minha cunhada, minha sogra, a outra cunhada, que tá até hoje ainda, me perseguindo. Eu falava, cara, só pode ser o cão, cara. E aí a galera não me queria, não me aceitava, rejeição. E o Edgley ali comigo, firme. Eu falei, não, somos nós dois, vamos embora. Aí onde que o senhor me pegou? O meu pai pôs um irmão meu pra fora, que tinha 14 anos na época, e esse meu irmão foi morar na casa de um traficante. E a gente morava num cômodo muito simples mesmo, assim. Era lá na Estufa mesmo, onde a gente mora hoje. E bem precário, só tinha o chão e o banheiro. E eu falei, a gente tem duas opções, morar no galpão onde eu moro, lá de favor, ou vir pra cá. E a gente ficava um pouco em cada lugar. E nisso que eu falei, agora a gente fica um pouco aqui. Aí o senhor foi dando graça, a gente foi trabalhando junto, eu fui ensinando ele a fazer recreação. Ele já não estava mais surfando profissionalmente. O primeiro pula-pula foi com o dinheiro que ele ganhou um campeonato. O último campeonato que ele ganhou, a gente comprou um pula-pula, ele acreditou em mim. A gente comprou esse pula-pula e Deus foi trabalhando ali. E eu peguei esse meu irmão e falei, olha, o que eu não tive eu vou tentar te dar. Eu vou te ajudar. E eu levei esse meu irmão para morar na minha casa. E lá eu matriculei ele na escola. Eu comecei a levar ele na recreação, comecei a ensinar ele a fazer recreação. E um dia ele estava deitado no sofá da minha casa. A gente dormia junto, era junto. Eu, o Edgley, meu irmão e o meu cachorro. A gente, família. Meu cachorrinho. E aí, nisso, eu tava deitado assim, gente. Foi onde eu me converti. Eu tava deitado assim. Eu tive uma visão que eu ia lá no Sumidouro. E quando eu fui no Sumidouro, tem a quadra de futebol. Eu me via com o Edgley de mãos dadas, com uma sacola de fruta na mão. E quando eu tava com a sacola de fruta na mão, o Edgley falou pra mim assim, olha pra trás e corre. Quando eu olhei pra trás, eu vi enorme, um cara gigante. Mas ele era gigante, ele tinha um tumbante branco. E aí o Edgley olhava pra trás e eu falava, meu, realmente corre. E a gente correu e as nossas mãos se separaram. E eu fui parar dentro de um salão. Quando eu fui parar dentro de um salão, era só eu e esse bicho. Só que daí ele veio transfigurado de terno. Aí eu falava, meu Deus, o que eu faço? E aí Deus,
Santo Expedito, Ave Maria, Zé Pretinho, Thundercats, Batman, Homem-Aranha, porque o desespero quando você está na opressão e não conhece a Jesus, eu comecei a clamar tudo que eu tinha aprendido. E nada, e aí eu lembro que eu pus a mão assim, eu falei, Jesus. A hora que eu falei Jesus, aquela entidade caiu no chão assim. E quando ele caiu no chão, gente, eu fui na direção daquele demônio e eu comecei a falar, eu cansei de você. É muito pesado, cara. Quem vê sorrindo, quem me vê cantando. Ai, Jesus, pensa que em todo tempo foi só alegria? Não. E aí quando ele caiu no chão, ele materializou. E eu abri o olho, aí eu senti uma peixeira que entrou na minha clavícula aqui, ó. Entrou na minha clavícula e começou a me furar. E era uma dor de furar, não. Furou. Eu comecei a gritar. E aí eu comecei a gritar. Quando eu abri o olho, gente, Deus sabe o que eu tô falando. Eu abri o olho, assim, só tava a cabeça com aquele tumbante gigante. A cabeça pegava daqui e ia até o meu quadril, aqui no ilho, na bacia. E eu olhei, ele piscou pra mim. Aí eu olhei o meu irmão dormindo no sofá, o Wade Glay do meu lado. E aquele bicho. E eu comecei a gritar. E ali eu fiquei aterrorizada. Eu levantei, com síndrome do pânico, palpitação. Nem sei dizer o que eu tinha, porque realmente era assustador. E sufocada. Aí eu comecei a ver assim, aberto. Aí tinha o sobrinho do Edgley, tava indo na igreja, lá na Pastora Céia. Lá do lado do Baju, na Estufa 2, da pastora. E ele usava terno, eu via ele indo pra igreja. Aí ele olhou pra mim naquele dia e falou assim, Deus quer que você vá na igreja hoje. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer na igreja, Jesus? Como que é ir na igreja? Será que é igual àquele lugar que eu fui e me destrataram? Mas assim, eu não tô difamando a igreja. Eu tô contando um testemunho que tudo que a gente passa é pra gente não fazer igual. É pra gente ter atitude diferente, é por isso que a gente sofre, pra gente fazer diferente. O sofrimento traz esperança, traz força, como diz a palavra do Senhor. E glória a Deus, porque eu já pude voltar lá na água, é uma bênção, eu já pude falar pra eles o que eu senti, o que eu passei, e pude até ajudar pessoas lá com o meu testemunho, porque Deus é maravilhoso. Aí eu fui nessa igrejinha, que é bem pequenininho mesmo assim, eu sentei, e lá eu passei mal, e lá eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí tinha homem pro lado, mulher pro outro. Aí eu falei, Deus, não deixa, Deus, eu passar mal aqui, manifestar demônio, sei lá o que pode me acontecer, porque eu sou uma pessoa pública, Senhor. Como que as pessoas vão gostar de mim, me contratar? Eu trabalho com as crianças. Se eu tô passando mal, e lá eu fiquei suando, gente, eu suei frio, mais um pouco, e eu ficava lá quietinha. A pastora é uma unção, aquela mulher que quando ela ora, balança até o candelabro da igreja. É um negócio, uma unção que eu respeito, assim, que eu falo, meu Deus, eu respeito todo mundo. Mas aquela unção ali é uma unção que me atrai. Ela acabou o culto, eu pensei, graças a Deus, quando eu tô levantando ela, eu não posso encerrar esse culto. E Deus não me deixa passar vergonha. Eu falei, porque eu sei que o Senhor existe, mas eu não vejo. Eu só sei que existe o mal, mas eu tô aqui porque eu tô querendo bem. Eu não posso encerrar esse culto antes de falar com você, mulher. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, eu falei, tem um monte de mulher, né? Ela falou assim, não, é você, menina de xadrez. Eu falei, nossa. Eu olhei, a igreja era pequena, eu falei, não, sou eu mesmo. Ela falou assim, vem aqui. Eu falei, não vou. Segurei no banco, agarrei, parecia um gato, assim, ó. Falei, não vou. Ela falou, é você mesmo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Eu falei, não vou nada. Ela falou assim, Deus não é um Deus de vergonha, não. Você não tá pedindo pra Ele, pra que Ele não venha te envergonhar, porque você é uma pessoa pública. Mas Deus quer sarar você. Eu falei, meu Deus, eu vou. Ela falou assim, anjo, empurra ela. Eu falei, se pediu pro anjo, eu vou antes que aconteça o pior comigo, né? Eu falei, agora tá pedindo. Aí eu levantei, ela falou, obreira, pega o pano. Eu falei, nossa. Aí ela falou assim, menina, você tá com medo? E eu falei, desse jeito. Eu falei, gente, eu tô borrando, mulher. Aí ela começou a rir. Eu falei, gente, ela riu. Eu não tenho respeito na casa de Deus. Porque ela falou, você tá com medo? Eu falei, eu tô borrando na casa, você não tá entendendo. Ela falou assim, mas Deus já me mostrou.
Fecha teus olhos e pensa como é o céu. Eu falei, ai, falei assim, você fala como que é o mar, eu sei. Aí eu pensei num jardim, num trono, numa mãe, um pai bom. Aí eu pensei nisso. Ela começou a orar, ela falou assim, ó, que lindo. Ela falou assim, eu já te vi. Você que deu uma facada na clavícula dela essa noite, que passou a noite deitado sobre o corpo dela. Sai daí agora. E eu comecei a chorar. E eu fiquei assim com uma possessão. Tem um nome específico, mas eu vou dizer pra vocês assim, que você tá consciente. Mas você sabe que o bicho tá ali. Ela falou assim, você passou a noite em cima do corpo dela, mas o meu Deus vai libertar essa moça. Porque ela já sofreu demais. E ali, gente, ela começou e falava, Deus, o que eu fiz? Por que eu sofro tanto, Senhor? Quando eu tô crescendo, quando o Senhor já me enviou o homem de Deus, eu tô sofrendo ainda. Eu não faço mal pra ninguém. Aí ela olhou pra mim assim, e eu não falei nada, eu só chorei. Aí ela falou assim, eu tô entendendo, Jesus. Eu tô entendendo. Aí ela começou a orar em línguas, e ela falou assim, eu tô entendendo. O Senhor quer sarar ela, vai libertar ela por causa daquele homem. Ele falou assim, Deus vai libertar você por causa do teu pai, mulher, cadê o teu pai? Eu falei, meu Deus. Ai, Jesus. Aí ele falou assim, que anda comigo sabe que eu não peço nada pra Deus de bem. Se Deus quiser dar é bom, né? Que quando eu sushi é bom. Passear é bom. Mas a minha luta aqui é para que meu pai seja salvo. Meu pai seja salvo, gente. Vocês me ajudem em oração. E aí eu saí daquele culto, assim, ela falou assim, eu vou fazer uma campanha de Salmo 91 com você. Eu falei, tá bom, então tá. Quando eu peguei a Bíblia, eu saí da igreja, eu pus embaixo do braço, assim, eu falei, agora eu tenho a Bíblia, eu tenho o Salmo. Ai, Jesus. Falei, agora eu tenho o Salmo 91, que eu virei a esquina de casa, quem tá lá, o bicho tá lá. Eu falei, eu quero morar na casa da pastora, eu vou voltar pra igreja. Que eu olhei, bicho do céu. Ó, bicho do céu, não, né? Caiu do céu, sangue de Jesus tem poder. Uma expressão. Que eu olhei, o demônio tava lá em pé no portão da minha casa, do lado da minha sogra. Eu sei que eu falei, eu tenho duas alternativas. O Edgley acho que tinha ido jogar bola, não sei onde o Edgley tava, sei que ele não tava lá. E o Edgley era amor ágape. Porque Jesus é o amor, é paz. Eu falei, meu Deus, não tô conhecendo esse Jesus, não. Só tô... Um dia eu vou conhecer o Jesus do amor e paz. Eu tô conhecendo outra coisa. Aí eu entrei, quando eu entrei assim, ó, que eu virei a esquina, eu falei, cara, eu não sei o que fazer, mas eu tenho a Bíblia. Eu tremi assim, ó, eu falei, tem a Bíblia. Eu entrei no portão da minha sogra, que era o portão de biela, assim, ó. Eu entrei com o portão e tudo. Sabe, eu não sei como que o portão não caiu. Eu entrei em minha sogra, e a galera já tava falando que eu precisava de ser internado, que eu tava louca, que onde já se viu. Aí eu entrei, no que eu entrei, embaixo da janela dela, o meu cachorro ficava lá até eu chegar, começou a latir e morder do lado, assim, ó, morder os bichos, ele mordia, o cachorro via, gente. E eu, calma, peludo, meu Deus, calma, peludo. E eu lá, e aquela opressão, sabe o que é opressão? Então, multiplica por o bicho materializado. E ele ali naquela situação... Aí eu falei, meu Deus. Aí era terça. Na quarta eu falei, eu vou em outra igreja, porque lá tem demônio, lá fala dos demônios. Eu quero ir na igreja que fala do amor de Jesus, igual eu digo, né? Porque o cara não se estressa, não reage, paz e amor. Eu falei, não, e eu só aqui vendo demônio. Aí eu mudei de igreja. No que eu mudei de igreja, era Shalom Adonai, só que era lá na rua do Bajula Estufa 2. Aí eu mudei de igreja, pastor Elisângela, um beijo se você estiver por aqui, ou se você ver essa live, assistir essa live. Eu entrei na igreja, a hora que eu entro na igreja, ela me vem rodando no mistério e me abraça e fala, vou libertar você por causa do teu pai. Eu falei, meu Deus, porque eu tô subindo a escada com a espada. É um processo, filha, aguenta. E aí o Edgley voltou, reconciliou com o Senhor, porque
porque a gente ficou muito focado em trabalhar e ele não ia mais à igreja. E eu não ia na igreja porque eu não gostava de ir na igreja pelo tratamento dos irmãos. E porque eu tinha as guerras também, né? Aí o Digley reconciliou com o Senhor. E quando eu pensei, eu falei, poxa, agora o Digley tá na igreja, vai estar mais ativo, eu vou continuar na igreja. Isso era terça na uma, quarta na outra, na quinta eu fui na outra igreja. Quando eu cheguei lá, uma mãe de criança, de festa, manifestou. Ai, eu falava, Deus, o Senhor não deixou eu passar vergonha, por que o Senhor faz isso com ela? Meu Deus, que ninguém veja que ela está passando por isso, que o Senhor pode dar um sopro, porque a tua palavra não disse que o Senhor é poderoso, não deixa ela passar por isso. E de repente o meu corpo levantou do banco, assim, e eu flutuei na igreja. E quando eu vi, o demônio rosnava assim, e eu tava lá com a mão na cabeça dela, mas não fui eu. Ah, é corajoso, hein? Tem cristão de 10, 20, 30 anos que não tem coragem de ir lá. Mas o Espírito me levou lá e eu pus a mão dela e a pastora orava nela e orava em mim. Orava nela e orava em mim. E lá eu entrei no mistério, assim. Aí ela falou assim, teu ministério é de cura e de libertação. O Senhor vai libertar você, vai libertar a tua casa, vai libertar vidas através de você. Eu falei, meu Deus do céu, eu não podia fazer teatro de fantoche na igreja, fritar o pastel, limpar, eu vou ter que ir lá, falar com... Eu continuar nisso? Vou nada, vou nada. Vazando, hashtag vazei. Vou pegar a Bíblia e vou vazar, vou nada. Foi só eu falar isso. Quando foi de noite, é testemunho real, gente. Quando foi de noite, eu tava... Glória. Quando foi de noite, eu deitei. Quando eu deitei pra dormir, até hoje eu não sei exatamente o que é dormir, porque eu tenho um dia de dia, um dia de noite, um dia de dia, um dia de noite. De dia eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, à noite eu vejo o mundo espiritual, onde é que tá, o que tá fazendo, o negócio é doido, ó, louquinha, mas Deus dá graça, a gente vai aprendendo a lidar. Porque hoje eu ajudo mulheres que passam pela mesma coisa, porque elas não se sentem só, pelo menos. Elas veem que elas são normais, que é um trabalho do Senhor. Eu deitei pra dormir, e uma entidade me perseguiu na visão. Aí eu entrava no futebol, no Bola 5. Quem me conhece sabe que eu gosto de jogar futebol. E no futebol, eu entrei no vestiário, assim, pra tomar banho. Uma menina chamada Maria, que joga bola também. E eu nem sabia disso. Aí ela falou assim, Rafinha, a Maria Moreira, que é a esposa do... a Maria nem estufa, gente. Depois até pra quem quiser eu passo contato, que ela trabalha com imobiliária. Glória a Deus. Aí ela falou assim, Rafinha, sábado, o Senhor mandou você levar uma palavra na igreja. Eu tinha acabado de... Tava passando aqui. Eu falei, Maria, vou nada. Fala pra ele que você fala com Deus, que eu tenho trabalho, que eu vou fazer recreação. Tem 400 pessoas me esperando pra animar uma festa lá no Country Club. Eu vou, não. Que pode ser outro dia. Ela falou assim, porque o que tá lá fora tá te chamando. Aí eu falei, o que tem lá fora? Aí bateu na porta do banheiro, gente. Bateu assim, tá. Eu abri a porta, uma mulher baixinha, encurvada, ela olhou pra mim e falou assim, eu vou afundar o teu, eu vou matar ele vai descer as águas. Aquele barquinho que vocês compraram, que a gente comprou um barquinho, às vezes vocês venham postando aí, quem é de Batu, que a gente anda pescando, né, a gente tem uma tuia, um popopó. Ela falou, o bicho falou, eu vou afundar ele. Quando eu levanto, cadê o Edgley? Tinha ido pro mar. Falei, meu Deus. Jesus da pastora, não é Jesus daquele. Eu falava, Jesus da pastora, porque eu vi que tinha algo diferente ali. Falei, Jesus da pastora, guarda o Edgley. Quinta. Quando foi sábado, eu fui montar um pula-pula em Itamambuca. Comecei a montar as coisas do evento. Cheguei em Itamambuca, uma cliente lá. Quer um café? Falei, quero. Tomei um café, montei o pula-pula. A hora que eu pisei assim, ó, pra entrar no carro eu já pisei em falso. E quando eu pisei em falso, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, lá no meio da rua, o mundo espiritual abriu. Eu comecei a ver tudo a olho nu. Aonde tinham trabalhos feitos no galpão onde eu morava. Eu sabia que eu levava, mas eu comecei a ver como eles agiam. As bruxas voando, tecido de cetim, vela preta com vela vermelha, alinhavado com nome escrito, bode. E eu comecei a ver, e eu passava mal de ar, e o Edgley orando, mas tipo, Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? E esse processo durou 7 dias, eu passando mal. Quando foi à tarde, assim, eu vim
oscilava entre chegar e ir. Chegar e ir. Então eu tava aqui assim, ó. Pum, eu era arrebatada, só que eu era arrebatada pras trevas. E eu caía e eu ficava lá, e o corpo tipo, e a mão torcia, e minha carne doía, porque o corpo levava o espírito assim, eu era arrancada do meu corpo assim, ó, e só ficava engruvinhando a mão, e eu começava a ver o mundo espiritual de uma maneira assim, bem pesado, mas o Senhor nos estrutura, né? Aí, quando foi umas 4 e pouco, eu comecei a me arrumar. Eu já tinha chamado o Edinho, não é descredibilizando, não, é testemunho. O dia que ele chamou os amigos dele, oravam, rodas de oração. O Senhor estava operando, porque o Senhor tinha um propósito com uma pessoa específica para me ajudar. E nos meus olhos, do meu sofrimento, nada acontecia. Porque eu continuava ali vendo o mundo espiritual. Às vezes meu corpo saía, meu espírito saía, eu via meu corpo jogado na cama, no chão, no sofá, na garagem, onde caísse. E eu via o espírito, eu me via só o corpo, eu via o corpo ali. Aí nisso ligaram pro pastor Tiago. E o pastor Tiago, lá da Shalom Adonai, ele já trabalhou comigo da recreação, então eu tinha ele como um rapaz bagunceiro da recreação. Que a gente se divertia bastante, ele é uma bênção, um amigo. E o pastor Tiago. Eu falei, pastor Tiago? Pastor Tiago é pastor? Eu nem sabia. Porque a gente ficou uns anos sem se ver. E o Senhor operou na vida dele. E ele, para a glória de Deus, ele foi um anjo do Senhor. Foi ali um servo do Senhor. Aí ele falou assim, eu não posso ir, mas estou mandando alguém aí. Aí mandou um rapaz chamado Adeus, com a sua esposa Ediene, lá, que eles são aqui de Minas Gerais, de Poté, eles estavam em Ubatuba. A filhinha deles tinha um câncer no cérebro, ele estava subindo a serra, ele voltou. Ao grau de serventia ao Senhor. Ele estava numa consulta, a filha com um câncer no cérebro, gente, ele voltou para obedecer a Deus. Ele foi lá na minha casa. A hora que ele entrou, eu falei, eu não vou falar nada para você, gente, nem adianta. Aí ele olhou para mim e falou assim, uai, você acha mesmo que Deus faz as coisas incompletas? A minha filha tá com câncer e eu vou perder a consulta dela porque eu tenho que obedecer ao meu Deus. O pastor Tiago falou, vai na casa de uma moça para mim, tem que ser você. E aqui eu tô, uai. Essa é minha filha, a filha assim, bem magrinha. Olha, gente. Essa é minha esposa e essa é a irmã Marta. A filha dele, Deus levou, e a outra irmã, Deus levou também de enfermidade de câncer. Porque morrer na presença não morre, né? Vai com Deus. Aí ele falou assim, pra você saber que Deus é na sua vida, mulher, ali naquela lavanderia eu pedi pra Deus, manda mirílias, manda um exército de anjos lá, Senhor. Aí Deus falou pra mim, não, um anjo só é o suficiente. E ele tá ali, ó, naquela lavanderia onde tu vê as coisas. Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu, se ele tá vendo também, né? Então já é a pastora e esse irmão. Aí ele falou assim, eu cresci no candomblé, eu sei o que você tá vendo, eu sei quem são. Porque a gente só pode dar fruto específico daquilo que a gente passa. Eu falei, meu Deus, então é contigo mesmo. Aí ele começou a ministrar na minha vida e falou assim, o Senhor vai curar, vai sarar você. Você vai ser usada para libertar pessoas. Deus vai te capacitar. E tudo que você está passando é para a glória de Deus. Você pergunta para Deus assim, o que é que eu fiz para sofrer tanto? O Senhor fala, não, é para que a glória dele seja manifesta. Eu falava, meu Deus, mas precisa tanto? E aí, precisa ver tudo isso? E assim foi, gente. Aí ele orou pela minha vida e eu fui fazer a festa junina. Quando eu cheguei lá, talvez se chamassem um artista não tivesse tanta importância, porque o chefe lá, o responsável, ele gosta tanto de mim, que ele gosta de mim. Então assim, quando eu cheguei lá, eu comecei a passar mal. E eu não consegui trabalhar, eu olhei pra ele falou assim, oi filha. Aí eu olhei pra ele e falei,
não posso ficar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá branca, eu vou chamar o SAMU, porque eu nunca vi você assim. Eu falei assim, eu não precisa chamar o SAMU, eu só preciso ir numa igreja. Aí ele ficou assustado, eu falei, eu tô indo embora, eu vou largar o evento, eu vou embora, que eu vou caçar uma igreja pra eu entrar. Aí ele, então vai, que eu faço aqui. Como que faz uma quadrilha? Não tem nenhum dos seus meninos que consiga? Eu falei, tem. Eles fazem diferente, mas eles conseguem. E não, vai, depois você me liga pra contar o que aconteceu. E eu vim de moto, gente. Só que quando eu vim de moto do Caltra até a Estufa 2, que eu fui vindo embora pra casa, caçando uma igreja, eu passei em frente à igrejinha dessa pastora, da pastora Célia. Eu falo igrejinha não pra diminuir, sabe? É uma forma carinhosa, assim como eu chamo a Shalom de Shalomzinho, a igreja de igrejinha, mas o que tem naquela igrejinha ali não tem em qualquer lugar, não. Aí eu entrei lá e era sábado. Aí eu lembrei do sonho. Aí eu lembrei da palavra. E ali ela orou pela minha vida mais uma vez. E me reposicionou. E eu falei, eu determinei. Eu falei, a partir de agora eu quero conhecer esse Jesus. De verdade. Eu não quero conhecer de falar. Eu quero conhecer de ver. E ali foi um processo de Deus. Eu ainda continuei passando mal. E uma das vezes que eu passei mal, gente, essa é a parte mais forte que eu acho. Apanhar, né? A carne restitui, né? Você fica com o dente quebrado, com o braço remendado. Mas essa parte foi a pior, porque essa matéria sofrida, vai virar pó. E o espírito volta para Deus. A matéria, ela vira pó. Ai, Jesus. E uma das vezes que eu tava passando mal, que eu deitei na cama. Deitei não, né? Que eu caí na cama. Eu caí dentro de um poço. E quando eu caí dentro do poço, sabe aquela... Já andaram no elevador do Hopi Hari? É tipo aquela sensação, só que nas trevas. O medo não é um medo que você sabe que não vai... Você pensa que não vai acabar. E o meu corpo foi arremessado dentro de um buraco, assim. Na rua mesmo, assim, ó. Como se tivesse um buraco, um poço, mas muito fundo, e ia cair. Eu tentava agarrar assim, não conseguia. E aí quando eu caí lá dentro, era uma laje gigante, uma laje baixa, assim, não dava nem pra ficar em pé, nem de cócoras, exatamente. Muito medo, muito terror, muito terror. E eu comecei, me tira daqui, Deus, me tira daqui, Deus. E era gelado. E tinha lodo na laje. E tinha umas velas assim, ó. Era muito medo, porque lá não tinha presença. Era muito medo. E velas acesas assim longe. E eu vou sair. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou obedecer. Eu não quero ficar aqui. Me dá mais uma chance, meu Deus. E lá eu agonizava. E quando eu pensei que Deus ia me tirar, Ele me permitiu andar mais um pouco. O Espírito me empurrou assim. O Espírito me empurrou. E eu vi, gente, eu ouvia gritos assim, ó. Foi o pior grito que eu já ouvi na minha vida. Eles apanhavam e eles gritavam. E eles gritavam, e eles gritavam, e eles gritavam, e eles gritavam, e eles gritavam. E não tinha fim. Eu falava, meu Deus. E eu tentava me encolher. Eu falava, eu sou a próxima. Eu vou apanhar aí, eu vou apanhar aí. Eles gritavam, mas era um grito de tortura. Tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível. E aí eu olhei pra cima, assim, ó. Desse outro segundo lugar que eu fui no estágio, eu vi um monte de grade. Um monte de cadeia, assim, grade, como jaulas, na parte do alto, assim, que contornava. E lá os vultos entravam e eles saíam. Eles entravam e eles saíam ali. Eu fiz um voto com ali, eu pedi para Deus ter misericórdia da minha vida, pelo menos pela última vez, que Ele me tirasse daquele lugar. E aí nisso eu voltei o meu corpo, assim, como se eu andasse de ré no túnel, assim, ó. Eu voltei, aí quando eu olhei para cima, aí eu vi a luz branca. Uma luz branca. Eu vi uma luz branca.
Jesus existe. Aquela luz branca me tirou daquele lugar e eu voltei, meu corpo voltou. E eu falei, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus. E eu tive uma visão que eu estava no final de uma rua assim, e um dragão gigante se levantou, assim, muito grande, terrível. E quando ele foi me engolir, Deus abriu o céu e falou, ei, mulher, tu tem dias na terra, não são muitos. Grava essa live, porque se eu for, vocês vão lembrar. Mulher, você tem dias na terra e não são muitos. Eu vou te usar para curar e para libertar. Quando eu te levei na minha casa para te falar, você se esquivou dos meus caminhos. Você quis fugir. Você é muito desobediente, mas eu vou tratar contigo. Estou eu tratando contigo, te mostrando o mundo espiritual. E aí ele mandou 2 anjos, assim, ó, desceram 2 crianças, assim. Como se tivesse uns 12 anos, assim, eu não via rosto, só a cor da roupa. E eles puseram a mão assim, e aquele dragão que era tão grande, despedaçou e sumiu, voou assim. E quando aquela presença, aquela voz abriu o céu e falou comigo, eu enfiei meu rosto no chão, assim, eu cavei um buraco e escondi minha face. Porque o dragão dava medo, mas quando eu ouvi aquela voz, eu vi quem é que tem poder, quem é que tem autoridade, quem é que realmente dá medo. Porque ele manda em tudo, em todos. E ele tem o controle de tudo. Aí eu falei, Gigleio, e vamos para Shalom, vamos começar a ficar, vamos na Shalom. E ali eu passei por um processo de libertação, onde a minha foto tinha sido consagrada com 3 anos. O pastor Tiago muito me ajudou. Glória a Deus pela vida do pastor Tiago. Eu já falei isso para ele, mas faltam palavras para agradecer ele e a Magda, gente. 2 pastores dignos de serem honrados. Porque o que eu vejo que eles fazem pelas vidas é o amor que Deus colocou mesmo, que o Senhor continue usando tremendamente. E ali eu me casei, porque eu só morava junto, eu me consertei, eu me batizei, eu me casei. Satanás soprou na minha barriga uma enfermidade que eu vi mesmo, ele veio e falou, você toma o que é teu. Eu fui num culto de libertação, Deus usou o pastor Tiago para orar na minha vida. E Miguel tirou aquela feitiçaria que foi jogada no meu ventre. E naquele dia ele levantou, ele falou, você fica de pé, mulher. Aí ele falou assim, o Senhor manda te dizer que lá do céu ele te dará a estrelinha mais bonita que tem. Que tu terás uma menina de igual avô da tua casa, não a outro. E hoje eu tenho uma princesa aqui, ó, pra glória de Deus. Dá pra virar aqui? Vem cá, filho. Que o Senhor fala e ele cumpre. Dá paz, Senhor. Tomando um cafezinho. Essa é maravilhosa aqui. Essa princesa do Senhor. Porque Deus, ele não faz a obra incompleta. A gente não entende. Ainda que seja na volta para casa, ele vai fazer. Ele faz. Eu sou testemunha, gente. E aí eu comecei a ter experiências. Só que daí com Deus. Assim, o mundo espiritual, ele é real. Só que agora eu sei que eu não tô só. Eu continuo vendo. Só que agora eu vejo na presença. Porque eu sei quem é que tá comigo. Eu sei quem me tirou do poço. Eu sei que o Senhor me levantou com um propósito de ajudar, de compartilhar meu testemunho. Hoje, onde eu era triste na minha infância, para quem assistiu a live desde o começo, tá assistindo a live. Onde eu sofria, hoje eu sou amor, eu cuido dos filhos de vocês. O Senhor só me colocou aonde? Para trabalhar em escola de educação infantil, em buffet, em hotéis com criança, no shopping com criança, no playground com criança. Tenho a minha empresa de recreação, no meio de família, no meio da alegria, no mundo onde não tem maldade, que é só pureza, no lugar onde eu não tive carinho, eu posso... E os meus pais, a minha mãe, para a glória de Deus, se batizou, tá
tá no Amazonas, tem as suas guerras, tem suas pelejas, vê o mundo espiritual também. Hoje a gente consegue conversar um pouco melhor. A minha mãe eu encontrei depois de 16 anos, eu fui parar lá, tinha um laço de morte pra mim lá, Deus livrou. O meu pai conheceu uma mulher cristã, é ela que tá passando o sufoco agora na mão dele, mas ele se acalmou um pouco. E eu, gente, quando tô fraca, eu lembro que eu tenho uma missão. Que o Senhor, assim como Ele me deu uma filha, um esposo, como Ele me lavou, como Ele me sarou, como Ele vem me tratando, porque é um processo. Quando o Senhor vem me sarando, como o Senhor restituiu a minha vida profissional, me trouxe para alegria. Hoje eu faço as pessoas darem risada. Olha que coisa mais linda. E não é fake, não. É assim, quem anda comigo sabe como eu sou. É no meu dia a dia. Eu trabalho com as crianças, como eu já falei, gente. Eu abraço. Eu amo cada vida. Não é sobre o dinheiro, porque eu ganho muito bem, graças a Deus. Porque até isso o Senhor cuidou. Vocês querem um pix? Não exagero também, né? Mas assim, de onde eu vim, vocês viram que eu falei pra vocês, eu não tinha o que comer. Hoje eu tenho uma vida perfeita. Perfeita, porque o Senhor tá comigo no pouco e no muito. O Senhor é quem tá comigo. Então assim, eu sei o que é não ter nada e o que eu tenho pra mim tá ótimo. Mas você não tem vontade de ter isso? Não passou. Eu só quero que o Senhor esteja. Se Ele quiser me dar e estiver, eu quero. Se Ele não tiver, eu não quero. Se o Senhor falar para mim, você vai fazer isso, mas eu vou estar contigo, igual hoje, essa live para mim não é uma coisa assim que estava no meu script. Não é algo que eu sei fazer. Mas o Senhor vai estar? Então eu quero. O Senhor, eu tenho um amigo para você, mas esse amigo é do Senhor? Pode vir doidinho, com defeito, é do Senhor para minha vida? Então eu quero. Eu só quero o que o Senhor quer. Então assim, hoje eu tenho uma família, uma filha. Eu já falei que mais medo de que perder minha filha, do que perder meu esposo. É para aquele lugar que eu já fui. Esse que eu tenho medo. Lógico que ninguém quer perder um filho. Deus me livre, isso é louco, né? Não tem nem o que falar. Mas ir para aquele lugar, gente, porque é real e as igrejas não precisam falar. Ah, mas aí você vai por medo, que não importa, Deus trabalha como for. Existe o inferno, existe. Existe o céu, existe. Existe o bem, existe o mal, existe a verdade, existe a mentira. Existe, gente. Existe a dor, existe o sofrimento, existe. A diferença é que se você sofrer e o Senhor estiver contigo, Ele vai dar graça, Ele vai dar vitória, Ele vai te colocar de pé, Ele vai restituir o seu coração, Ele vai fazer, porque Ele tem propósito, mas é tudo por propósito. Se a gente for ver os apóstolos, o que eles passaram, o que Jesus passou, a gente vai passar, só que a gente vai passar com a graça de Jesus, com a força dele. Então assim, eu gostaria de falar para vocês assim, né? Não fiquem com raiva do meu pai, eu sei que bate porque não foi ele. Porque toda vez que me veio, que eu tô pedalando lá, e eu vou pedalando lá, estufa lá, que eu vou fazendo a minha correria, que vê os stories, que eu tô indo trabalhar, que eu penso nisso, eu falo, gente, como ele foi ruim pra mim. O Espírito Santo fala assim, filha, não foi ele quem fez isso pra você. Foi o inimigo da vossa alma. Ele é quem fez. Eu já mostrei, porque o Senhor já fez promessa pra mim no monte, que vai me usar pra andar em cemitério, gente. Que eu vou andar em cemitério pra trazer vida pra Ele. Glória a Deus. Que vai me levar onde crente tem medo de ir. Que é pra eu comer da palavra, que o Senhor vai me usar na terra. Enquanto Ele me usa, Ele cuida de tudo que me faz chorar. O que me entristece ainda? É pensar que o meu próprio pai pode ir para aquele lugar que eu já fui. Então, a minha oração é para que ele não vá. Ah, mas você não quer? Não, eu não quero que meu pai vá para lá. Não quero que ninguém vá para lá. É ninguém. Porque lá não tem volta. O Senhor me deu uma graça. Não tem. É terrível, gente. E aí, falou assim, é o inimigo da vossa alma que faz isso.
E aí eu quero deixar uma palavra para vocês. Uma palavra que está em João 10, que diz assim. João 10, 10. João 10, 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não sabe para onde ir. Gente, vocês não sabem para onde ir. Vai para Jesus. Tem uma porta esperando você. Ai, Jesus. Desculpa, gente. Se você tá perdido, não sabe para onde ir, procura onde tem Jesus. É só... Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor nos dá uma direção. Aleluia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Ele deixa a porta aberta. Se alguém vier até mim, entrará e sairá. Porque o Senhor não é um Deus que aprisiona ninguém. Satanás aprisiona. Mas Deus, Jesus, deixa a gente livre para entrar e sair. Nós somos livres do Senhor. Seja lá qual for a sua dor, vai para Jesus. Não é o Jesus da igreja A, B, C ou D, mas é o Jesus, o Filho de Deus. Ele te deixa livre. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrarás e sairá e achará pastagem. No Senhor tem alimento, no Senhor tem cuidado, no Senhor tem resposta, no Senhor tem descanso, no Senhor tem proteção. No Senhor tem alívio, tem refrigério para as vossas almas. E no 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aleluias. O Senhor, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, gente. Hoje eu vejo uma vida, eu tenho uma vida em abundância. Aleluias. Hoje eu já vejo a morte como uma passagem. Hoje eu sou encorajada a viver coisas, a falar. Essa parte aqui, esse chamado, tinha sido tirado. Estava apagado, estava escondido. Porque alguns irmãos na fé estão num processo diferente. Ou vivem de uma forma diferente, porque cada um é especial e é único para Deus. Eu não conseguia mais falar do mundo espiritual. Eu estou num ministério que não se escuta falar do inferno, que pouco se fala do pecado, que pouco se fala da morte. É uma vertente que fala da paz, da alegria, do governo, da bondade, mas não fala do inferno. Não fala que tem que arrancar as vestes velhas e fazer tudo novo. Ensina sobre o amor, mas não ensina sobre o temor, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E eu venho da vertente, mas eu tô lá porque Deus me pôs lá, porque tem coisas maravilhosas para minha vida. Eu não tô difamando ministérios, eu tô complementando, porque o corpo se complementa. E eu venho de uma vertente que Deus me permitiu passar por tudo isso para falar do que eu vivi. Ah, mas tem até uma amiga que falou, você precisa de um psicólogo, tratar, porque ela vive um outro vertente. Eu falei, não. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei, gente, as pessoas realmente não me entendem. Quando eu sou usada para repreender e mostrar a palavra, as pessoas se incomodam, porque tipo, não, eu quero o evangelho fácil. Eu quero o evangelho que só me dá essa alegria.
Mas Deus me levou lá para eu falar o que existe, que é real. Não pode dar glória para Satanás, porque ele é um derrotado, porque quem me tirou do poço tem mais autoridade que ele. Quem enviou os anjos tem muito mais autoridade que ele. Ele é toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. Então esse é o nosso Deus, de quem estamos falando aqui. E eu fui no monte. Por que eu tô lembrando disso? Eu fui no monte orar. E quando eu tava lá, apareceu uma outra igreja. E eu sou livre do Senhor. Eu vou onde o Senhor me leva. Eu não sou rebelde. Eu só deixo o Senhor fazer. Porque quem é guiado pelo Espírito não sabe onde vai. É o Senhor quem leva. Eu tava no monte, aí apareceu uma outra igreja. E Deus falou assim, você vai orar com aquela mulher ali. E eu não vi, porque o monte é um breu. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer? A gente só percebe que o nosso sofrimento não é o fim do mundo quando conhecemos o sofrimento do outro. Aleluia. Ele aqui diz, oh glória. Ó, tá vendo? Deus purinho mesmo, operando em nós. É verdade, é isso. Aleluia, gente. E eu fui nesse monte, aí quando eu abracei essa mulher, ela me abraçou e falou, Deus abençoa a tua filha. Eu falei, amém. Cuida da casa dela, da família dela. E eu amei. Aí o irmão veio por trás, uma apressadinha. Tem sempre uma apressadinha, né? Pra sair da presença. Aí, tipo, cutucou ela por trás, assim. Ela falou, espera. Que eu tenho que fazer o que Deus tá me mandando. Aí eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor sempre fala comigo diferente. Fala comigo diferente. Falei, Deus, não é ser mimada, mas o Senhor fala comigo em outra linha. Fala comigo diferente. Ela me abraçou e ela começou a orar em línguas e o Senhor foi dando revelação para ela. Aí ela falou assim, ela orou para mim e falou assim, tenho eu achado graça em você. É por isso que eu ainda te deixei e prolonguei seus dias na terra dos viventes. Porque tu ficou enferma. Porque Satanás abriu a cova nesta madrugada e tu vistes. Eu vi, gente. O cemitério, a cova. Dentro do cemitério, um quartinho dentro do cemitério onde tinha festa com bebida, cigarro, uma baladinha dentro do cemitério. E eu passei só na frente. Eu vi os túmulos e eu passei na frente. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu já fiz até um seguro de vida. Tipo, o grau da opressão. Até deixei pro meu marido. Falei, eu vou assinar no banco lá que precisa ganhar uns 10 mil reais. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Já dá pra fazer alguma coisa, não é possível. A brincadeira à parte, mas é verdade. Porque eu falei, eu vou morrer. Não, Rafa, você... Aí eu ia no culto. Não, Rafa, você não vai morrer. Eu falei, não, vou matar você. Eu falei, não. A opressão, gente, a opressão é um negócio... É a massa que sufoca você. E você não vai morrer, mulher. Aí eu tava nesse monte, ela falou assim, o Senhor tá fechando a cova que Satanás abriu. Mas sabe por que tu tá na terra dos viventes? E eu lá chorando, gente, chorando, porque eu vi a cova. Eu tava no monte. Se tu tá na terra dos viventes, é só por um motivo. Porque foi que tu parou de falar do mundo espiritual? Por que é que tu calou a boca para agradar homens? Por que é que tu tá vestindo uma roupa que não é tua? Por que é que você não tá mais me obedecendo? Quando eu te mostro, tu não fala. Quando eu te falo em sonho, tu não fala. Quando eu te dou visão, tu não fala onde tá. Tu não fala quem é. Permaneça me obedecendo, porque eu tenho trabalho contigo. Não tenha medo, porque eu ando lado a lado com você. Quando você vai, eu vou junto. Tá com medo do inferno? Por quê? Tá com medo? E aí eu chorei. E aquela mulher levantou a minha mão. Aí eu caí, né? Que quem que aguenta a presença de Deus? Mas aí agora eu caio, mas eu caio na presença do Senhor. Aí eu caí lá, e aí ela pôs a mão na minha barriga. Ela falou assim, toda enfermidade. Gente, toda enfermidade. Todo trauma. Toda a visão errada. Caia por terra, que o Senhor te levante, varoa. Que o Senhor te levante, varoa, para falar da minha palavra, para alertar os meus filhos na terra. Nossa, e aí foi. Aí eu saí de lá, aérea. Aí eu voltei para minha roda de oração.
uma turma da Altumar, uma turma da Shalom, uma turma da Santuário da Fé, uma turma que não é da igreja. Tudo no monte, Deus faz como Ele quer e a gente não tem como explicar. É Ele que tem o controle. Porque eu falo assim sobre igreja A, B, C, mas não é para dividir não, gente. É para unir, para somar que o que tem em um lugar não tem no outro. Eu sou diferente de você, você é de mim. Cada um tem o seu testemunho e todos são importantes para a glória de Deus. E aí eu fui para minha roda. E aí quando eu fui, veio uma pessoa rodopiando lá de outro lugar e caiu no meio da nossa roda. E o Senhor falou para mim assim, ó, tá, e retaliação. E veio uma outra liderança e tentou levantar ela. E o pastor que estava com a gente falou assim, deixa no chão, porque é o Senhor que está trabalhando. Só que daí meu corpo deu um sinal, falou assim, é espiritual. Repreende. Diga, porque o Senhor dá códigos. Diga no ouvido dela que o homem de branco tá aqui. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei na minha, eu falei, mas tem 2 pastores. Tem pastor lá, tem pastor aqui, tem pastor ali. Tem pastor para todo lado, Jesus. Tem a liderança. E eu quietinha, mas o meu corpo deu um sinal. O Senhor falou comigo e eu fiquei quieta. Aí o pastor André da Santuário da Fé falou assim, Rafaela, venha. Aí eu falei, ai Jesus, é o Senhor mesmo que está falando comigo. Venha, abaixa aqui. Eu falei, já entendi. Aí eu fui, falei, Espírito Santo, me ajuda. Aí eu declarei no ouvido dela e aquilo fez assim, no corpo dela e ela foi posta de pé. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu tava indo embora, descendo o monte, e a mulher, cadê aquela mulher? Cadê aquela mulher que eu orei? Cadê aquela mulher que eu orei? Aí eu falei, eu tô aqui. Sou eu, ela é você, mulher. Eu quero testemunhar uma coisa. Faz 15 dias que eu tô enferma, fazia 15 dias que eu tava enferma. Mas quando tu me abraçou, minha garganta sarou. Aleluia, bate palma para Jesus. Deus te trouxe nesse monte porque Ele queria tratar comigo. Eu falei, comigo também. Glória a Deus, aleluia. E eu desci, gente. E eu vou deixar mais uma palavra para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Se você estiver passando um sufoco aí, se você estiver passando a guerra, e você identifica, tem a guerra que você mesmo que procura, né? Se eu for ali arrumar briga com o vizinho ali aqui em Minas Gerais, eu tô procurando. Mas tem uma guerra que é espiritual. Que é aquela guerra que você fala, nem entendo por quê. Como Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo. Se estiver passando um sufoco, opressão, angústia, tristeza, se você estiver se sentindo para baixo, oprimido, cansado, sobrecarregado, vá para o Senhor, que Ele tem uma porta aberta e Ele tem uma promessa que diz, e eu vos darei descanso, alívio para vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Aí diz aqui assim, em João 3, 1 João 3, para eu encerrar, tá bom? E a gente orar. 1 João 3, diz assim, Jesus diz assim, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Não, perdão, parecia a Chaves lendo, né? Vamos lá, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, que é o 7, né? Tá em 1 João 3, no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vocês entendem? Por que Jesus veio? Jesus chega na nossa vida para destruir as obras do diabo. Quem destrói as obras do diabo? Jesus. Levou na cruz. Sofreu. Assim como eu sofri, imagina Jesus. Você sofre, imagina Jesus. O que ele passou.
Mas ele foi fiel. Ele amou a gente de tal maneira. Ele resistiu, ele obedeceu o Pai. E hoje ele está sentado à direita. Do lado, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele já estava lá, ele provou do bom. Da criação, fez todas as coisas. Ele veio para cá, passou o que passou. Ele voltou. E ele é tão maravilhoso e bondoso que ele deixou o nosso ajudador, que é o Espírito Santo Consolador. Para quê? Para nos instruir. Isso desagrada a Deus? Deixa. Isso não tá legal? Deixa. Faz assim, faz assado. Vem para mim, eu tenho a porta. E o Espírito Santo vai conduzindo, porque quando a gente vai para Deus, a gente não perde. A gente ganha. Ai, eu não vou para Deus porque eu tô assim. Porque eu não consegui deixar isso. Mas quando a gente vai para Deus, não é Ele que fica doente, nós que ficamos sarados. Quando a gente vai para Jesus, aquela alegria que nós tínhamos, não, eu tenho que deixar a bebida, não. Vai para Jesus bebendo, vai para Jesus mentindo. Que eu não ouvi e ouvir a palavra de Deus, nós somos alimentados pelo que nós precisamos. Igual a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, e Jesus não ficou impuro, foi ela que ficou sarada, foi ela que foi sarada. Foi ela que foi salva. E ainda, pecadora, que sofria 12 anos. Vocês conhecem a história? Se não conhecer, mulher do fluxo de sangue, uma ótima leitura. Quando ela tocou no Senhor, o coração dela era tanto de verdade, que saiu poder do Senhor. Mas ela era pecadora, ela era impura aos olhos dos homens. Ela não aguentava mais sofrer, mas quando ela tocou no Senhor, dele saiu virtude. Quem me tocou? Porque ele queria que se apresentasse. Senhor mestre, o Senhor não vê que nós caminhamos e a multidão lhe aperta? Como saberemos nós? Não, mas alguém me tocou diferente, porque quando eu fui tocado, de mim saiu o poder. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Que do Senhor vai sair virtude, cura, libertação, restauração, armaduras específicas, códigos espirituais, equipamentos, línguas específicas para cada tempo. O Senhor dá os dons, o Senhor une o corpo, o Senhor pega nosso sofrimento e transforma em testemunho, em alegria. O Senhor tem vida. Ainda que sofra na terra, nós voltaremos para casa, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia, não terá lembrança, teremos um corpo glorificado. Tudo isso aqui vai passar. Não peguem Jesus como remédio. Eu estou passando mal, eu pego Jesus, eu tomo. Aí já tá bom, já sarei. Põe na caixinha e deixa. Não, ande com Ele. Ande com Ele, porque Ele é remédio, mas Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é sustento, Ele é força, Ele é o passaporte para voltarmos para casa, Ele é a autoridade sobre toda a autoridade, Ele é o mediador entre nós e Deus. Por isso que em nome de Jesus, os espíritos malignos precisam bater em retirada. Por isso que em nome de Jesus há poder. Por isso que quando a gente está num churrasco, você põe um louvor, transforma o ambiente. Se tinha alguém que ia falar a palavra, eu já não falo mais, porque a presença do Senhor é atraída pelos louvores e a presença constrange. Por isso que quando eu estou passando e o Senhor fala, vai lá naquela quebrada da droga ali, ministra. Aí eu falo, Jesus, guarda meu corpo físico, porque eu tenho umas retaliações. Já passei umas coisas. Fala, me ajuda aí, Senhor, que eu vou lá. E eu vou lá e falo, e aí, gente, suave, galera. Deixa eu deixar uma palavra pro coração de vocês. Deixa eu convidar vocês para irem no culto, que é tremendo. Quando eu vou nos lugares onde eu passo, eu falo, gente, fazer um convite muito louco para vocês, bora pra igreja. Uhul. Mas que igreja que é essa? Que é do Uhul? Eu falei, vamos lá. Aí eu penso, ó, esse Deus, Espírito Santo, esse irmão vai aonde comigo? O Senhor quer que eu leve ele aonde?
Ah, esse irmão você leva lá alto mar. Fala, ó, Jesus, mas quem leva é o Senhor. Eu só vou lá outra igreja agora. Eu vou lá porque o Senhor quer. Aí eu vou, e aí chego lá, tem vidas que se rendem, famílias que voltam, que são restituídas lá alto mar. Ah, eu vou lá Santuário da Fé hoje, quem quer ir comigo? Bora, vou tomar caldinho nos jovens, eu vou tomar caldinho para arrecadar fundos para comprar cadeira para as crianças, quem vai? E aí o Senhor leva. Eu vou lá na Shalom, vamos. Tem culto na rua. Outro dia tinha um culto da Assembleia na rua, eu parei, estacionei o carro e fiquei lá no culto. Glória a Deus. Ah, vai ter um culto lá na lanchonete do irmão Bento, que nós vamos levar uma palavra lá. Eu vou, porque eu quero ir onde Jesus está. Eu quero ir onde Jesus está, gente. Porque Jesus tem porta, tem palavra, tem vida. Hoje, olha, tem um filtro aqui, porque a Chau, pô, é filtro, Chau? Eu tô bonita assim. Uhum. É filtro, né? Tava exagerando, né? Mas eu olho pra mim e falo, olha, valeu a pena sofrer para conhecer Jesus, valeu a pena passar por isso, para dar amor onde eu não tive, valeu a pena, valeu. Essas marcas aqui deixaram o meu corpo forte, valeu a pena deixar o que eu fazia, de crer que tudo era Deus. Eu sei que Deus é dominador sobre todas as coisas, mas que Deus a gente só acessa através de Jesus hoje. E assim como lá na Shalom Online tem bastante trabalho de cura e de libertação, assim como a gente vê demônio lá, galera cuspindo vidro, cabelo, sangue, que a galera fez trabalho de feitiçaria, de macumbaria e várias coisas. Pessoas que foram nesses centros e tentaram sair, e quando tentam sair passam por um processo de libertação, e é bem, aos nossos olhos físicos, bem pesado. Eu falo, se sai no nome de Jesus, porque a palavra diz que farão obras maiores do que eu, terão autoridade sobre demônios, responderão, mas sobre tudo isso, não se vangloriem, mas fiquem felizes por terem seu nome escrito no livro da vida. Eu olho lá, os bichos rosnando, as crianças da Shalom até põe a mão lá também, criançada é normal lá, ninguém tem medo não. Eu falo, se sai do nome de Jesus, e a palavra, assim é, eu vou, Pai, vou preparar muitas moradas, e eu não perdi nenhum dos que me foram dados. O Senhor está preparando moradas para nós. Se sai no nome de Jesus, e eu estou vendo no físico, eu estou em carne, e eu estou vendo, e eu vejo corpos flutuando, demônios saindo, pessoas que chegam lá destruídas e o Senhor restituindo, com testemunhos lindos para contar. E eu estou vendo fisicamente. Como que eu não vou crer que o Senhor está preparando uma morada maravilhosa para nós? E que se nós estivermos com Ele aqui, ainda que soframos, Ele garante. Fiquem na paz do Senhor. Até aqui me permitiu o Senhor falar. Louvo a Deus pela vida da Chau, por ter se dito sim para Deus, por esta casa abençoada, por essa mulher de Deus que é a mãe da Chau, que está aqui, pelo meu esposo que orou pela minha vida, pelos pastores, pelas pessoas que nem me conhecem, mas que oraram por mim, para que o Senhor me visitasse. Como que a pessoa não te conhece e ora? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo dá para nós nome, às vezes o endereço, às vezes qual é o presídio que a pessoa está. O Senhor fala, porque nós somos a ferramenta de Deus na terra. Assim como o maligno usa os cavalos para fazer as feitiçarias, as pessoas fazem os trabalhos lá. Estou falando de uma linha, para que eles nem conhecem, porque eles estão servindo ao diabo. Mas nós servimos a Deus, o Espírito Santo nos direciona para que nós temos que orar. Eu louvo a Deus pelas vidas que oraram pela minha vida, que intercedem por mim, que não desistiram. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, Rosa. Vocês da Shalom. Rosa da Shalom. Glória a Deus, a turma da Altumar. Glória a Deus, a turma de todas as igrejas da terra. E glória a Deus pela sua vida que ainda não encontrou Jesus, mas vai encontrar porque Ele tem uma porta aberta para você. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigada. Fiquem na paz. E eu gostaria de fazer uma oração. A Chá falou assim, você ora junto, mas eu gostaria
de fazer uma oração diferente. Eu gostaria de unir a Alícia, a Chal e a mãe da Chal. Porque eu sei que na oração tem poder, tem vida, tem vigor. Cada um sofre de um jeito, mas é para a glória de Deus. Eu estou pegando aqui os papéis, porque eu já sou eu, Maria, já acabei com um rolo, eu acredito que acabei com um rolo de papel toalha, de tanto que eu já chorei. Gente, olha o look. Pijama, vida real, viu? Ela aprendeu comigo isso, gente. Vida real. Agora antes ela se portava e falava assim, tá bom, vamos embora, vamos assim mesmo. Glória. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, Pai, nós queremos te agradecer por cada vida que foi tocada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, que esquadrinha os nossos corações, que sabe as intenções e os pensamentos, Pai, que nós temos. Oh Deus, este é o tempo oportuno que o Senhor nos colocou de pé, Deus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida e por tudo que o Senhor há de fazer, Deus, em mim e através de mim. Obrigada por todas as vidas que eu mencionei aqui como testemunho. Obrigada pela vida do meu pai, Senhor Deus, porque a tua promessa há de se cumprir. Oh Deus, não somente na minha vida, mas, Pai, pessoas que oram por libertação, por restituição de casamento, pessoas que oram, Pai, para serem saradas de traumas, Pai, da sua infância. Oh Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro com cada um, Pai, operando, agindo com o teu toque de amor, com o teu toque de justiça. Alinha os teus filhos, Pai, na tua presença. Oh Deus, que os teus filhos possam compreender, Pai, que a caminhada na terra muitas das vezes é dolorosa, mas o Senhor nos prometeu, Pai, uma vida eterna, uma vida em abundância. Obrigada por cada igreja no Brasil. Obrigada, Pai, porque lá existem pessoas se renunciando, buscando o Senhor, a tua face. Oh Deus, as igrejas são lugares, Pai, de pessoas que estão enfermas, mas vão ouvir a tua palavra e vão ser saradas, vão ser libertas, curadas, restauradas. Oh Deus, que as pessoas, Pai, não venham ser como aqueles leprosos, Pai, que somente dois não voltaram para agradecer, mas que elas possam estar, Pai, não somente voltando para agradecer, mas andando contigo, porque tu és o noivo, vem buscar a tua igreja. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Sustenta os teus filhos na tua presença, Pai. Visita as crianças, Senhor Jesus. Livra de todo acidente, de todo ataque do maligno. Esconda debaixo das tuas asas, Pai. Vai visitando cada filho, Pai. Cada filho do Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Nossos braços, como mães, são braços limitados. E muitas das vezes não sabemos como agir, Pai, porque o profeta da tua casa às vezes não tem honra, Senhor, por mais que a gente se esforce, mas o Senhor é o Deus que vê, Pai, onde eles estão, vai agindo, Pai, vai tocando cada escola dessa cidade, da nossa cidade de Ubatuba, do Brasil, ministrando sobre aqueles que têm autoridade, Pai, na área escolar. Visita, Pai, as crianças com o teu sangue, livra de toda a maldade do maligno através das telas, porque o Senhor já me mostrou como eles agem, Pai. Repreenda todo mal, em nome de Jesus, Pai. Visita cada casa, cada quarto. Visita, Senhor Deus, cada objeto, Deus. Visita, Pai, tudo aquilo que nós compramos e levamos para a nossa casa. Nos instrua a orar, santificar o alimento. Nos instrua, lembra, Espírito Santo, que nós devemos tudo, Pai, consagrar a Ti. Lembra, Senhor Deus, que casamento é promessa do Senhor. Lembra, Senhor, que a amizade é promessa do Senhor, porque a tua palavra diz que tem um amigo que é mais chegado, Pai, do que o próprio sangue. Visita a nossa parentela, porque a tua promessa é, Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que a tua salvação vem para todos, Pai. Todos aqueles que estão, Senhor Deus, na tua lista, porque o Senhor escolheu, o Senhor salvou, o seu tempo é diferente do nosso, Pai. Ainda que nós venhamos nos separar de corpo, Pai, mas que o Senhor venha tocar na alma, que o Senhor venha tocar no espírito, que o Senhor venha fazer, Pai. Eu declaro, eu profetizo cura, libertação, restauração. Eu declaro, Senhor Deus, que Satanás Pai, é derrotado pela autoridade que há do teu nome, da Garabaço e Querebadácia. Oh, tu és poderoso, tu és santo, Deus.
Quando o Senhor toca, quando o Senhor chega, o Senhor transforma, dá autoridade às tuas filhas, coloca de pé, tira todo medo, Pai. Tudo é um processo. É um processo para que cada dia nós venhamos nos aprofundar no Senhor, cada dia estejamos perto de Ti. Como diz Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa na sombra do Onipotente, mas primeiro vem habitar na casa do Senhor, vem habitar dentro da casa do Senhor, vem habitar na casa do Senhor para que você possa aprender que tu és templo, que o Espírito Santo te escolheu para ser templo dele. Então renuncia o pecado, deixa aquilo que desagrada a Deus e vem para a luz, porque as trevas nada tem a ver com a luz. Quando nós somos transportados das trevas para a luz, tudo que está em oculto e escondido é revelado, e o Senhor mostra aquilo que desagrada a Ele. O Senhor mostra como Ele quer fazer. O Senhor mostra que nós devemos descer na casa do oleiro para sermos quebrados, restituídos, moldados pelo Senhor. Não é do nosso jeito, mas é do jeito dele, porque antes da fundação do mundo Ele já era, e o trono dele não tem fim. Ele é sobre todo nome, Ele é autoridade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos um canal nesta terra, que nós viemos obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Toda dor nos mostra algo, nós aprendemos na dor, porque quando nós estamos fracos, cansados, oprimidos, quando nós estamos tristes, prostrados, quando o nosso corpo é jogado na lama, quando o nosso corpo é derrubado, a nossa fé aumenta, porque nós vemos que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode fazer, e quando Ele faz, é diferente. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Me sustenta, guarda minha casa, guarda minha filha. Tudo que tem o meu nome e meu sobrenome. Guarda a vida da Chau, guarda a vida de cada irmã. A Iula, Pai. A Silábia, toda essa descendência, essa geração. Oh, Espírito Santo, eu vou fazer uma oração específica, Pai, pela vida da Ayla, Senhor, porque nesta noite o Senhor me mostrou essa criança, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia dessa neném, Pai, tão pequena. Deus, que está andando, Pai, os pais estão na escuridão, andando nas trevas, mas ela é escolhida do Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor cuidou de mim, cuida dessa criança, Pai. Faz dela, Pai, uma grande mulher do Senhor, Papai querido. Sustenta essa pequena, Deus, em nome de Jesus. Que caia toda a escama da vista, Pai. E que essa família venha ter um encontro com o Senhor. Por favor, meu Pai, eu agradeço a minha oportunidade, eu agradeço a Tua presença, Pai, porque só a Tua presença faz isso, Pai. Só a Tua presença nos constrange, Pai. Só a Tua presença, Pai, faz a gente mostrar, Deus, a nossa vida sofrida, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai, que todo o sofrimento, Pai, que as Tuas filhas têm passado ou já passaram, venham servir de testemunho. E que elas não venham se calar, Pai. Que elas não venham se envergonhar, Pai, porque o Evangelho não é bonito. O Evangelho é sofrimento, é renúncia, Pai. Oh, Pai, o Evangelho, Pai, as boas novas são as portas abertas para o renovo, para o refrigério, não só para os que não nos convém aqui na terra, mas para uma promessa de vida eterna. Muito obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Gente, fiquem na paz do Senhor, recebam. Em nome de Jesus. Entrem nas portas. Permaneçam firmes. Continuem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E faz a gente chorar, gente. Vocês estão chorando também? E chora. Deus é maravilhoso. Aleluia. Um beijo grande para Deus. vocês. Fiquem com Deus. E nós vamos continuar o dia na presença do Senhor. Amém. Glória a Até Deus. amanhã, viu? Em nome de Jesus.